Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Quem Sabe Um Dia Vira um Solo. Eu sou o Thiago Lima, humorista, produtor, criador e apresentador desse podcast. Seguimos empurrando o episódio que eu tinha pensado desde o começo, porque a minha cabeça funciona assim, e é claro, porque a minha vida também tá uma bagunça, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso nos próximos minutos. Uma coisa que vale muito a pena dizer é que eu ainda não defini uma frequência certinha de publicação desse podcast. Uma vez aí que produzi shows, trabalhar no meu texto, me apresentar, abrir para outros comediantes, participar de elencos e também cuidar da minha vida pessoal acaba levando bastante tempo, sabe? E esse é um projeto que eu quero tocar com tranquilidade para que ele seja perene e agradável, tanto para fazer quanto para ouvir. Falando nisso, eu ouvi mais uma vez os pedidos de vocês e agora o podcast está disponível também na Aurelo. Olha aí! Êêêê! Esse áudio vai ficar horroroso, mas vamos lá! Com isso, eu mantenho o pedido aqui. Se você não encontrar o Quem Sabe Um Dia Vira um Solo no seu tocador de podcasts aí que você usa, me manda uma mensagem que eu resolvo isso rapidinho. Beleza? Aliás, ô Carol, você já clicou em seguir e avaliou esse podcast aí na plataforma que você tá ouvindo? Isso é muito importante pro podcast chegar a mais pessoas, então seja você uma pessoa chamada Carol ou não, faz isso aí, dá essa moral pro podcast crescer e dar ainda mais ânimo pra eu continuar fazendo esse projeto. Combinado? Aproveito esse momento para dizer que todo mundo é bem-vindo nesse podcast, menos quem dá feedback negativo pro comediante assim que ele desce do palco logo nas primeiras apresentações. Fala sério, né? A boa notícia é que eu sou muito bonzinho, olha só. Então ainda dá tempo de você corrigir essa sua falha de caráter para poder escutar. Então segura essa emoção aí, deixa a pessoa curtir a adrenalina pós-show e passa o feedback no dia seguinte. Fechado? Antes de seguirmos pro episódio, deixa eu tirar um elefante aqui da sala. Essa expressão ainda faz sentido nos dias de hoje? Eu não sei, será que ela é ofensiva de alguma maneira? De verdade eu não sei, mas o fato é que eu tenho algumas coisas pra dizer. Bom, pra quem não me acompanha há mais tempo, ou quem não ouviu aí o último episódio, eu produzia 2 shows. Um era uma noite de testes chamada Agora Vai, que atendia tanto comediantes iniciantes que estavam aí dando seus primeiros passos na comédia, quanto os comediantes mais experientes que queriam testar material novo. Além de sempre trazermos aí um convidado especial para não apenas abrilhantar a noite, como também servir de referência e inspiração para a galera mais nova, também propiciando aí trocas, né, dessa galera mais nova com os comediantes mais experientes, assim todo mundo consegue entender melhor como que a comédia está se movimentando aí nos últimos tempos. Além dessa noite, eu também produzia junto com o meu amigo e padrinho na comédia, o Rê Mesquita, um festival de variedades chamado Comédia Sem Colarinho, que trazia diversas expressões da comédia em uma mesma noite, o que ajudava a difundir outros estilos da comédia, além de propiciar trocas entre comediantes de stand-up, improviso, mágica, palhaçaria, drag, musical, personagem e o que mais a gente encontrava para tornar cada noite única, especial e, obviamente, divertida. Essas noites rodaram por bastante tempo e sempre trouxeram feedbacks positivos tanto do público quanto dos comediantes, mas infelizmente elas eram realizadas em um bar que não era nosso e por questões do próprio bar eles acabaram fechando as portas. Nós fomos informados do fechamento com pouquíssimo tempo para nos prepararmos, portanto a correria ficou ainda maior e a gente não conseguiu planejar um encerramento legal para o ciclo de vida desse projeto naquele local. Independente disso, nós fizemos bons shows, inclusive excedendo a capacidade do local, olha só, e saímos com um sentimento de dever cumprido desse lugar, mesmo que a contrapartida do local não tenha sido assim tão bacana com a gente nesses últimos momentos, é verdade. O fato é que nenhuma dessas noites morreu. A Comédia Sem Colarinho e Agora Vai vão seguir existindo. Talvez não exatamente da forma como elas eram realizadas, né, uma vez aí que a gente aprendeu muito nesse processo, mas a gente garante que as mudanças vão ser para melhor. Eu ainda não posso dar mais detalhes, mas eu posso dizer para vocês que nós estamos próximos de voltar e que essa volta será incrível para todo mundo. Então, segue acompanhando o Instagram da Comédia Sem Colarinho, que também abriga Agora Vai, porque lá nós vamos contar tudo o que for acontecendo assim que os detalhes puderem ser divulgados. É claro que eu também vou divulgar aqui no podcast e também nas minhas redes sociais, então se você não me segue, vai lá no @tidiverte no Instagram para não perder nada. Combinado? E sinceramente, eu acho que esse trecho aqui que eu escolhi chamar de elefante na sala, ainda sem saber se os jovens sabem o significado dessa expressão ou mesmo se ela não foi considerada ofensiva, enfim, esse trecho tem bastante a ver com o assunto do episódio de hoje. Então, bora lá! Com
Conversando com uma pessoa muito querida recentemente, eu me dei conta de como a gente sabota os nossos desejos e impulsos artísticos. Claro que cada vivência leva as pessoas a criarem seus próprios auto-boicotes, mas alguns motivos comuns podem permear diferentes vivências e levar ao mesmo resultado. O primeiro, e talvez mais óbvio e frequente, pode ser a falta de incentivo às artes como um todo. Desde um desincentivo acadêmico, quando não há aulas de artes nas escolas, e quando há, são tratadas como uma extensão do recreio, além de pouquíssimas vezes explorar outras artes que não as plásticas. Também rola um desincentivo social, já que por muito tempo os artistas foram considerados boêmios e vagabundos, muito por conta de visões racistas, já que essa carreira é uma das poucas que abria espaço para as pessoas que foram escravizadas e seus descendentes. Tem um desincentivo cultural, dado o viralatismo cada vez mais latente, onde se acredita que tudo que vem de fora é melhor. E eu acho que nem precisa se aprofundar muito para explicar esse, né? Também temos um desincentivo político, uma vez que artistas tendem a desenvolver um pensamento crítico e subversivo que pode movimentar massas e incentivar revoluções. E a única coisa que assusta os detentores dos meios de produção é que as massas possam perceber o seu real poder e que todo o trabalho, na verdade, é feito por elas. Temos também um desincentivo econômico, já que grande parte da classe artística é totalmente precarizada, olha só. A gente trabalha muito e raramente a gente não paga para trabalhar. Não por menos vemos tantos artistas aí com 2, 3 e às vezes 4 empregos e por muitas vezes fazendo bicos, ou freelas, que é um termo para parecer mais descolado e obviamente se afastando mais de uma classe social menos privilegiada e mais marginalizada. O lucro é uma utopia e são pouquíssimos os artistas que conseguem viver apenas da sua arte, menos ainda os que conseguem sustentar toda uma família. Aí vem também um desincentivo intelectual, uma vez que tudo que é lúdico é considerado inferior, muitas vezes associado a algo infantil ou infantilizado. E a nossa ânsia de parecermos ou nos sentirmos mais adultos, seja lá o que isso quer dizer, e que preguiça disso, diga-se de passagem, cria esse distanciamento de tudo que for leve e não necessariamente envolva consumo, sinais do sistema econômico que estamos compulsoriamente inseridos, não é mesmo? Por fim, temos um desincentivo da nossa própria autoestima, que muitas vezes nos faz acreditar que somos incapazes, indignos ou que não somos bons o suficiente. Além disso, faz com que nos comparemos com outros artistas, muitas vezes com carreiras completamente diferentes das nossas, pontos de partida distintos, contextos socioeconômicos divergentes, origem étnico-geográficas diversas, com mais tempo de estrada ou mesmo oportunidades diferentes. Tá bom, chegou a hora de levantar aqui a discordância, mas eu peço, por favor, continue ouvindo o episódio até o final, guarde os comentários, solta lá depois no post, a gente vai chegar nesse momento. Por enquanto, só me dá esse voto de confiança, acredita no que eu vou falar. Vamos lá. Eu, particularmente, sou contrário à crença de que existam dons artísticos. Eu sei, calma, vamos lá. Na minha concepção, existem pessoas que naturalmente possuem algumas aptidões mais latentes que outras, mas que, se não forem descobertas, incentivadas e exploradas, de nada adiantam. Quando todos esses cenários são atingidos, é provável, atenção, provável, que o desenvolvimento artístico se dê de forma mais rápida e que a curva de aprendizado e desenvolvimento seja mais íngreme, é verdade. Por outro lado, quem não possui essas aptidões mais desenvolvidas naturalmente, ainda pode desenvolver-se artisticamente, contanto que invista em seu aprendizado e conhecimento, trabalhando muito e respeitando seu tempo e processo, por mais que tempo não seja uma variável fixa para todos, em especial quando falamos de pessoas menos privilegiadas. O fato é que ninguém é excelente logo de cara sem fazer nada. Mesmo quem tem essas aptidões naturais pode fazer uma boa arte que impressiona, inclusive, mas excelência assim, logo de partida, isso é utopia, sem dúvida nenhuma. Sendo assim, nenhum processo se inicia sem um primeiro passo, nem se desenvolve sem uma grande caminhada.
técnicas, ferramentas, estudos e trabalho não só podem, como devem ser explorados por todos que desejam trilhar um caminho artístico, mas mais importante do que repetir as receitas ou se prender a pragmatismos ou regras impostas que, por sinal, não se sustentam no materialismo histórico e dialético, é encontrar aquilo que faz mais sentido para você, tendo em vista todas as suas particularidades que te tornam um indivíduo único. Trazendo aqui para comédia stand-up, que é onde eu tenho um pouquinho mais de aptidão e é provavelmente onde as pessoas que estão escutando esse episódio também se encontram. Tem gente que começa o trabalho pelo texto, tem gente que começa pela interação, tem gente que começa pela atuação, tem gente que começa explorando aí os seus limites, tem gente que começa pelo improviso e por aí vai. Da mesma forma, tem gente que vai evoluir muito alguma ou algumas dessas características, mas eventualmente não vai desenvolver ou vai desenvolver muito pouco outras. São pouquíssimos os artistas que são realmente completos e que dominam com maestria e perfeição todos os aspectos que compõem a sua arte. E nem por isso, os que as dominam são necessariamente os melhores em suas artes. Tampouco, aqueles que não as dominam são, portanto, piores. Primeiro porque melhor e pior são adjetivos totalmente abstratos e pessoais que definitivamente não deveriam ter peso algum em trabalhos artísticos, uma vez que a arte não se propõe a competir, senão meramente existir, comunicar, refletir, inspirar, difundir, questionar, divertir, entreter, reunir... Calma que tem mais. Explorar, dar voz, empoderar, compartilhar e, por que não, salvar vidas, pessoas, comunidades, ideias, povos, ideologias, classes, pensamentos e muito mais. Saindo do stand-up e indo para o mundo da música, eu acredito aqui que seja um ponto pacífico para todos, inclusive é o exemplo que eu usei na conversa com aquela pessoa querida no começo do episódio, o fato de que Chico Buarque é um excelente escritor e letrista, um competente musicista dentro daquilo que ele se propõe, mas que o canto e a interpretação não são assim necessariamente os seus pontos mais fortes, né? Com desafinos, erros técnicos e tons errados aparecendo com certa frequência em sua obra, apesar disso, ninguém em sã consciência diria que Chico é um artista menor ou irrelevante, tampouco seria capaz de ignorar sua importância, obra, trabalho, relevância e contribuição não apenas para a arte, mas para a cultura, política e sociedade brasileira como um todo. Tem uma galera aí que se diz patriota, mas que odeia tudo que é brasileiro, e eles vão questionar e discordar, mas a gente tinha combinado que eram só pessoas em sã consciência, então eles não contam, beleza? Voltando aqui para o nosso episódio, talvez um bom primeiro passo seja você tentar entender, ainda que minimamente, quem é você enquanto artista. Por que você quer fazer aquilo? Como quer fazer aquilo? O que te torna único? Quais são as suas qualidades e defeitos? Além, é claro, do que você quer atingir com a sua arte. Fica tranquilo, ninguém tem isso claro logo de cara e, obviamente, nada disso está escrito em pedra. Essas coisas mudam com o tempo e com a sua evolução, mas ter essa clareza, ainda que mínima, no começo desse processo, te ajuda a trilhar o seu próprio caminho com mais leveza e, por que não, de uma forma mais certeira. Ressalto que tá tudo bem se você não tiver certeza de nada disso no começo e também que é normal e, por que não, de certa forma, esperado que você se inspire e até reproduza algumas coisas dos artistas que você admira. Só tome cuidado para não ser uma cópia, mesmo que adaptada, desses artistas, porque isso tira a sua individualidade e originalidade, além de tornar a sua visão turva e limitada, deixando o caminho como um todo mais árduo e complexo. É claro que é a máxima de Lavoisier de que nada se cria, tudo se transforma, bem como a sua adaptação feita aí pelo Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, ainda são válidas. Mas eu recomendo aqui a leitura do livro Roube como um Artista, de Austin Kleon, para entender como utilizar as suas referências e repertório a seu favor para criar algo único e autoral a partir das suas referências, sem se tornar uma cópia barata e escrachada, trazendo uma visão única, singular e pessoal daquilo que você quer expressar. Um segundo passo importante é refletir quais características você tem mais aptidão e podem beneficiar o seu trabalho, trazendo um estilo só seu para sua arte. Ao mesmo tempo que observa quais são as aptidões que estão menos desenvolvidas e que atrapalham o desenvolvimento do seu estilo e da sua arte. Não se preocupe em tentar atingir a excelência em todas as aptidões ou aspectos, mas em encontrar um equilíbrio confortável que permita que você crie
crie e se desenvolva, imprimindo a sua personalidade única e singular, de forma que seu trabalho possa ser reconhecido como seu com facilidade, mas que não atrapalhe o tempo e o fluxo de trabalho, tampouco ingesse o seu desenvolvimento. O foco deve ser sempre no resultado, não todo o método, a ordem, os passos ou a forma. Essas coisas são sim importantes, em especial no começo, mas elas não podem ser mais importantes do que atingir o seu objetivo final, sem nunca deixar de acreditar que não há espaço para melhoria e aprimoramento constante. Ao mesmo tempo, é importante que nós possamos nos dar a devida desimportância, não só da nossa arte, mas da nossa vida como um todo. Quando a gente morrer, em pouco tempo ninguém mais vai lembrar do que fizemos. Não tem por que nós nos impedirmos de fazer aquilo que temos vontade com medo de comparação ou do que as outras pessoas vão pensar. Sabe aquelas frasezinhas batidas que vemos em perfis do Instagram pretensamente voltados a cuidados mentais, com fundo pastel e fonte serifada em preto onde se lê "O primeiro passo é sempre o mais difícil"? Ou então, "Se você não acreditar nos seus sonhos, quem vai?" Enfim, a autoestima barata de lado, realmente só existe uma forma de começar, começando. E só existe uma forma de se aperfeiçoar, fazendo. Pode ser que no processo você compreenda que aquilo não era necessariamente o que você imaginava no começo ou sequer aquilo que você queria fazer de verdade. Mas é como diz uma pensadora muito importante e em quem eu me inspiro bastante, Pablo Vittar. Hoje é um dia especial. Não, brincadeira, esse foi um callback porque eu usei isso num texto outra vez. Mas falando sério, como diz a maravilhosa Pablo Vittar em Amor de Quê? É melhor se arrepender do que passar vontade. Vai lá, se joga, testa, experimenta, e se não der certo, ao menos você seguiu o seu desejo pelo tempo que ele durou. Leve em consideração, sim, o feedback das pessoas, mas saiba filtrar e separar aquilo que realmente faz sentido, considerando o seu próprio caminho. Seguindo nessa linha musical, não tem como encerrar esses devaneios de forma diferente se não citando a canetada braba do Emicida em Levanta e Anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, não sei mais o que vai. Eu espero que você jamais desista dos seus sonhos, mesmo que eles não envolvam ser um artista. E lembre-se que tá tudo bem dar uns passos para trás para conseguir um impulso para dar um salto para frente. Assim como o Cauê Moura me disse uma vez, citando e traduzindo livremente Cosmic Shame do Tenacious D, acredita na sua arte, mano. Vai fundo na sua arte. E um dia, quando você estiver fazendo a sua arte, a gente vai te olhar e vai te encorajar. Ou vai te falar, para, mano. Independente disso tudo, como eu já falei aqui no episódio, só tem um jeito de tentar. Tentando. Boa sorte. Com certeza dava pra falar muito mais coisa nesse podcast, inclusive com mais aprofundamento, mas eu espero que tenha aberto um espaço exatamente para debatermos, conversarmos e discutirmos esse e outros assuntos. Sendo assim, passa lá no meu Instagram, repetindo aqui que é @tidiverte e que ti é com TI, assim como tecnologia da informação. E se você não sabe o final dessa piada é porque você ainda não foi assistir um show meu, fala sério. Mas enfim, procura pela arte de capa desse episódio lá no meu Instagram e faça a sua contribuição pro tema. Aí, pra gente ver quem é parte do clubinho dos mais legais e descolados, sabe aquela galera que não anda sozinha no recreio e ouve o podcast até o final? A gente pode se identificar, criar essa comunidade, comentando com o emoji da bandeira dos Países Baixos, em homenagem a Chico Buarque de Holanda. Pegou? Países Baixos, Holanda? Pois é. Eu sei, é bastante específico. A bandeira é formada por listras horizontais, sendo a primeira vermelha, a segunda branca e a terceira azul. Desculpa aí a todos os daltônicos, pede ajuda pra alguém, se for o caso, beleza? E quem é comediante tem a obrigação de compartilhar esse episódio, né? Porque todo mundo já passou por essa insegurança e muitos ainda continuam passando, mas nada mais justo do que levar essa discussão pra frente, não é mesmo? E se você ainda não é comediante, mas gostou das paradas que eu falei aqui, compartilha também. Quem sabe você não decide se jogar nessa ou incentiva um amigo a entrar pra comédia também. Inclusive, se isso rolar, tira uma foto e me marca. Eu vou ficar muito feliz em saber que influenciei mais gente a se permitir realizar os seus sonhos. Lembrando que você pode mandar sugestões
reclamações, elogios ou comentários na minha DM. Eu não falo pra você mandar reclamações, porque eu prefiro que você faça essas reclamações no post do episódio mesmo, pra gerar discussão, aumentar o meu engajamento e dessa forma aumentar o alcance das minhas publicações. Então, se você quer ser um hater, seja um hater do bem e me ajude a impulsionar o meu trabalho. Assim você pode continuar me odiando, porque se eu parar de trabalhar, aí você não vai ter mais o meu trabalho pra odiar, vai ter que procurar outra coisa pra odiar, e a gente sabe que é muito gostoso ficar na nossa zona de conforto, né? Então você não quer sair da sua zona de conforto, eu sei, então taca o hate no post, não na DM, fechado? Ainda sobre comentários, quero deixar aqui meus agradecimentos às pessoas que comentaram sobre o último episódio, tanto no post quanto nas minhas DMs, e todo mundo que curtiu a publicação, mas não deixou um comentário nem mandou DM. Isso, sem brincar, já ajuda demais, sério mesmo, muito obrigado de coração. Nos vemos nos palcos, nos shows, na internet ou no próximo episódio. Eu sou o Thiago Lima, vocês foram uma plateia maravilhosa, eu vou ficando por aqui. Até mais!